A gente assistiu Han Solo junto com vários outros criadores de conteúdo. E a gente pediu pra eles mostrarem o que foi o Han Solo pra eles no cinema através de um emoji. Dá uma olhada, dá uma olhada. Tem spoiler! Fala, meu povo! Cá estamos nós para falar de Han Solo. Sim, a gente esperou estrear Han Solo porque a gente estava amadurecendo algumas questões que a gente estava com esse filme e a gente precisava de um tempo para refletir sobre o que a gente ia falar. Enfim, cá estamos nós para falar de Han Solo então definitivamente. Mas antes eu quero mostrar para vocês a nossa caixinha da Nerd ao Cubo que chegou essa semana, aliás, Correios do Brasil. Essa caixinha é de abril e ela chegou agora, tá? Só quero dizer isso pra vocês. Vocês estão bem errados nisso aí, não estão não? Estão bem errados, mas eu tô bem feliz de abrir essa caixa. Hashtag Correios melhorem. Olha só, chegou Thanos Revelação Infinita da Panini. Caraca, muito maneiro. Muito maneiro. Viu quem tá atrás? A morte. É a morte, Brasil. Chegou também adesivinhos de Nerd ao Cubo e que a Força Nerd esteja com você. Veio também uma sacolinha da Nerd ao Cubo, daquelas que é boa pra levar em evento, tipo Comic Con, BGS. Sacolinha pra levar suas comidinhas, taurinos, vocês me entendem. Veio também a revistinha da Nerd ao Cubo. É uma revistinha do tipo... É o spoiler. Complemento. É spoiler, É o spoiler. É o complemento de tudo aquilo que você recebe dentro da caixa e mais outras coisas. A camiseta... Ei, que é minha! Pois é, de panda. Raccoon City! Ei. Achei maneira, mas é sua. Uhul! Vocês vão me ver com ela aqui com certeza. E veio também esse Dofus Crossmaster, temporada 2. Colecione 32 novas miniaturas Crossmaster, 100% compatível com todos os jogos Crossmaster. Eu não conheço esse bichinho. Ah, é um joguinho. Ah, maneiro. É tipo Yu-Gi-Oh! É tipo Magic the Gathering. É tipo Pokémon. Isso aqui é uma arma? É um arco. Ah, então fica aqui na mãozinha dele. Enfim, links para a assinatura da Nerd ao Cubo estarão aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhada, vai lá. Tem várias coisas incríveis. E o que eu acho mais legal, porque caixas temáticas, elas geralmente vêm todos os produtos num tema só. O que eu acho legal da Nerd ao Cubo é que não é assim, tá? Não somos limitados. Não somos travados num único assunto. Não gostamos de uma coisa só. Gostamos de várias coisas ao mesmo tempo. Pode soltar sua camiseta. Portanto, podemos ter vários conteúdos incríveis numa mesma caixa todo mês. Quem não gosta, não é? De ganhar um presentinho desse todo mês? É, talvez mês que vem venha alguma coisa de quê? Han Solo. Será? Espero. Estamos aqui na ansiedade. Vamos falar de Han Solo então. Obrigada, galera da Nerd ao Cubo. Estamos muito felizes que vocês mandaram a caixinha pra gente. Han Solo. É uma questão. É um assunto sério? É. Porque o mundo resolveu criticar. Pois é, o título desse vídeo ele é bem intencionado, inclusive, com relação a isso, porque o que eu percebo é que virou moda reclamar de Han Solo. Tem algumas coisas que tem muito fundamento, sim. Algumas reclamações que algumas pessoas estão fazendo, também não sou fã xiita, louca, né? desesperada, xiita, que fica achando que só a minha opinião é absoluta. Não, não é assim que funciona. Mas eu acho que tem algumas críticas que são um pouco infundadas, considerando a proposta desse filme. Para começar, Han Solo não se propõe a ser um filme tão magnânimo quanto a trilogia clássica e as diversas trilogias clássicas de Star Wars. Ele se propõe a ser uma história de spin-off de uma aventura curta sobre um prequel de um personagem clássico. Isso já reduz a intensidade do filme em muitos níveis. Óbvio que tem todo um peso emocional Sim. de décadas e de muitos milhares de fãs Sim. que exigem muito, mas a proposta dos outros filmes que não fazem parte das trilogias clássicas é não ser tão profundo assim. É mostrar um lado da galáxia que normalmente nós não vimos. Sim, existe uma outra complicação acontecendo nesse período da história do Han Solo. Tá tendo crise de combustível. Tudo bom, Brasil? Tem o hipercombustível, né? E tá tendo várias milícias, vários piratas. Tem o governo, tem o império, tem a formação de uma rebelião. Você tem o início de muitas questões ali nesse filme. Em termos de
contextualização de linha do tempo da galáxia é muito legal. Historicamente, é muito legal o filme, né? Você fala sobre um período em que não existia aquela luta pelo bem e o mal. Não é aquela questão. A questão é sobrevivência nessa parte da galáxia. O maior peso das pessoas que, pelo menos, estavam próximas da gente, ou que a gente viu na internet alguma coisa, é exigir uma explicação maior sobre alguns detalhes que eles não explicaram, ou que passou despercebido, ou que é uma crítica sem fundamento. São vários detalhezinhos. A gente ouviu, inclusive, algumas pessoas comentando que Han Solo é um filme feito pra fã aficionado realmente por Star Wars. Não é feito por um fã comum. Eu concordo discordando. Porque a gente porque a gente é fã. Sim. Fãzão. E a gente gostou. Muito. A gente gostou muito mesmo do filme. A gente saiu emocionado. Eu cheguei a me emocionar durante o filme. Foi. Por quê? A gente jogou RPG de Star Wars. A gente viu várias aventuras pequenas e inúteis pra galáxia. Aventuras que eram só ir ali no planeta rapidão roubar um barril de alguma coisa. E Han Solo é isso. Então a gente saiu do cinema emocionado por assistir uma história que basicamente a gente leu muito em livro, em HQ, em jogo de RPG e tudo mais. E, cara, se você assistir Rebels, se você assistir Clone Wars, o que mais tem nos episódios são aventuras assim, como a desse filme. Então, o universo de Star Wars, ele tem mais aventuras que não dão em nada do que aventuras que acabam numa explosão de planeta. E se você quer conhecer profundamente o personagem Han Solo, você consegue. Sim. Você vê a formação. Essa é a questão, eu acho assim. Teve muita gente criticando o ator que interpretou o Han Solo. Eu consegui enxergar um Han Solo imaturo e ainda em formação. Um Han Solo que ainda não era o Han Solo. Eu acho que essa liberdade criativa do filme fez com que ele não precisasse ser o Han Solo. Porque ele era o Han só. E ele estava ainda em formação. Ele precisava encontrar pessoas e passar por experiências que o transformassem em Han Solo, no Han Solo que a gente conheceu, né? Sim. Na trilogia clássica. E ele participa de uma fase da galáxia de tomada do Império, de planetas pequenos. Sim. E aí eles aproveitam a população daquele planeta que eles tomam para usar como exército para tomar outros planetas. Então a gente vê os Stormtroopers sendo criados, né? Primeiro, os soldados de infantaria, e todos aqueles que se destacam se tornam um Stormtrooper. Sim. Então a gente vê muita coisa sendo construída do nosso universo no episódio 4 que a gente não tinha visto ainda. Posso dar um exemplo que eu acho que é, assim, um dos melhores exemplos de comparação pra você entender o que é Han Solo? Por exemplo, muita coisa que aconteceu na Primeira Guerra Mundial do nosso planeta aqui, da Terra, sim, acabou sendo um pontapé para diversas coisas que aconteceram depois de Revolução Industrial. Teve muita consequência industrial por conta da Primeira e da Segunda Guerra, principalmente. As siderúrgicas do Brasil, como a CSN, foram construídas por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, Han Solo é como se fosse isso. Aquele período do Han Solo tiveram acontecimentos de guerra que depois geraram organizações militares e políticas e industriais por toda a galáxia em consequência daquele período. Não é uma coisa, assim, tão impactante quanto o que você vive na realidade, sabe? Mas é impactante porque foi o início de um movimento. É uma história muito gostosa de assistir, não é? Pra quem é fã, é muito maravilhoso. E eu tô realmente muito chateada, tô mesmo pessoalmente chateada, assim, com pessoas que estão fazendo questão de pisar no filme, e eu vejo algumas pessoas pisando com argumentos muito pouco relevantes, assim. Então, tá me deixando triste ver o que a internet se transformou com relação a Han Solo. Não é porque um filme teve críticas negativas de pessoas que estavam envolvidas na produção e que pode até ter outras motivações, né, pra poder criticar, que você também tem que não gostar, sabe? Eu fui surpreendido. Eu esperava que o Han Solo, o ator, fosse muito ruim. A gente imaginava pior. E a gente falou, ele quase não vai ter fala, ele quase não vai aparecer, vai ficar o filme inteiro na mão do Lando e da Emilia Clarke. Da Emilia Clarke. E não, cara, ele guia o filme inteiro. Teve alguns acontecimentos ali no filme que foram muito rápidos, como, por exemplo, a relação do Han Solo com Chewbacca. Ela foi muito acelerada. Foi muito assim, não temos tempo a perder contando essa história dessa criação de amizade aqui, então sejam amigos. E eles viraram amigos. Você acha?
Não, eu acho que foi mais rápido do que o normal. Então, eu não acho. Porque a gente não sabe, por exemplo, quanto tempo passou de nave entre eles se conhecerem e eles estarem na primeira missão. A gente viu que era importante. Mas isso acontece na trilogia clássica também, porque, por exemplo, o Luke e o Obi-Wan nunca tinham se visto. E o Obi-Wan tava ali só observando. É muito rápido até o Luke já estar com o Obi-Wan confiando cegamente. E a justificativa é exatamente essa. Eles entram na nave do Han Solo e a gente não sabe quanto tempo eles viajaram juntos. Tem isso também. É a mesma coisa. O treinamento do Luke foi muito rápido. Como é que a gente sabe? Você não tem medida de tempo. Você não tava lá? Você tava lá? Me mostra foto sua lá. Mas ele nem envelheceu. A gente não sabe como é que essa pessoa envelhece naquele planeta. Não tem justificativa. Exatamente essa liberdade criativa que o George Lucas criou de ser há muito, muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante. Ou seja, você não pode dar seu pitaco, não, tá? Outra coisa que reclamam, o Han Solo falar Wookiee. Sim. Como é que o Han Solo aprendeu Wookiee? Não importa. Star Wars, as pessoas sabem falar outras línguas. Sim. E às vezes se impressionam a gente. Sim. E ele fala Wookiee mal. E aí, de repente, ele tá falando Wookiee fluentemente. De novo, a gente não sabe quanto tempo eles ficaram juntos nessa viagem. Às vezes, batendo um papinho ali, ele já atualizou as versões dele de Wookiee. Vai aprendendo, eles vão conversando. A gente é só fazer... Como é que faz? É só fazer isso aí, ó. Vocês estão muito exigentes. Eu acho que esteticamente o filme não foi ruim. Cronologicamente o filme não foi ruim. Em termos de personagem e motivação, o filme não foi ruim. Era uma aventura focada em mercenários. Ponto. Era isso. Mas tem o Império. Mas tem a outra parte boazinha. A gente tá olhando pra um planeta que é roubado, um outro planeta que tem pessoas que perderam a língua. Enfim, é um lado roots da galáxia. É a orla exterior. Porque a gente tá acostumado a ver Star Wars, esses planetas muito super populosos e muito chiquerosos. Até Jakku era maravilhoso perto daquele planeta ali, o Coruscant. Isso é tudo Tatooine. Planetão, o centro da galáxia. Tatooine é tipo Caribe. Vamos não, é tipo o quê? As Arábias? Tipo as Arábias. É mais bonitinho que esse planeta aí. Gente, de planetas desérticos, Jakku é melhor do que esse do Han Solo aí que apareceu. Esse planeta do Han Jakku é mega organizado. Aqueles alienígenas lá empolgadão, arrumando, organizando tudo. Porque parece que esse planeta do Han Solo é um planeta que era populado, era bonitinho, e aí o Império veio, venceu e deixou o planeta na miséria. Isso. E as pessoas que vivem lá sobrevivem de roubo, sobrevivem de estar no meio dos guetos, no meio do lixo. É isso. Passando fome. Mas o que eu achei mais incrível no filme... Vamos na parte que a gente mais gostou e que a gente menos gostou? Sim. Parte que a gente menos gostou, então, primeiro, tá? A expectativa que eu gerei pra aparecer alguns personagens como Jabba the Hutt, por mais que ele seja comentado, ele não apareceu. Nada. Qualquer coisa. E ele nem é comentado com nome. Eu queria que aquele Twi'lek aparecesse e falava The Jabba no Baka. Eu queria tanto aquilo. Ele queria, é verdade. Caraca. Ele falou isso o filme inteiro. Não tinha nos diálogos silêncio. The Jabba no Baka. E eles falaram, vai ter uma aparição surpresa e blá blá blá. Foi legal? Foi legal. Mas não foi o que a gente esperava. Então, você, né? Além... Porque eu esperava alguém do lado negro. Tinha uma parada que eu tava torcendo também pra acontecer. Do Darth Vader aparecer em todos esses filmes. Panda criou essa ilusão na cabeça dele que não se realizou, tá, Veridas? Mas seria tão incrível. Não seria, meu amor, porque assim, seria incrível no sentido de Darth Vader. Ele é sempre incrível. Tá? Mas... Aprendeu. Você aprendeu a mostrar. Assim. Não seria incrível porque isso seria uma bengala. Do tipo, toda vez a gente vai esperar pelo Darth Vader e vai cagar pro filme, sabe? Não é assim que funciona. Ele é incrível, ele é Deus? Mas deixa ele Eu aqui queria dele, que o Darth Vader fosse o Stan Lee desses filmes prequel. Não pode. Não pode ter Stan Lee. Porque senão é como se eles só soubessem fazer uma Mas fórmula. aí, sabe o que eu entendi aparecendo Darth Maul? Que o lado negro é o Stan Lee. Então, Por quê? Nesse momento da galáxia ali, naquele período ali de Han Solo, vamos pensar que pra existir uma resistência precisa acontecer alguma coisa? Isso. Enquanto não acontece nada, você tá só existindo, você tá só vivendo, você não tá resistindo a nada, você tá existindo sua vida ali. Aí alguém resolve destruir o mundo e criar um império. Aí você fala, não concordo, sou a resistência. Pronto. Então não tem como existir
existia um lado da luz, que é a resistência, tipo os rebeldes e tudo mais, eles estão começando a se formar, porque o lado negro está começando a botar as manguinhas de fora lá dele. Então, o Darth Maul, ele tá existindo agora como pessoa toda poderosa que ele era lá no início dos filmes. Ele é um crime lord, né? Ele é maravilhoso, ele tem todo um esqueminha lá do negócio. Pra explicar rapidamente, que tem algumas pessoas que não acompanham o desenho do Clone Wars, nem The Rebels, nem nada. No desenho Clone Wars, o Darth Maul morreu e ele retorna à vida através do lado negro. Sim. E isso é uma verdade que o Darth Sidious conta pro Anakin, que dá pra retornar à vida de pessoas. E o Anakin foca nisso. Aí ele retorna, tem toda uma parte do desenho que ele é o vilão, que é maneiro pra caramba, porque ele fica fortão e não sei o quê. Incrível. E aí agora ele é um crime lord ali, poderoso. Todo esse background está no desenho. Então tá conectando tudo, Mas eu acho que essa é a grande questão. Quando as pessoas dizem que Han Solo é uma aventura muito qualquer coisa e que não entrega nada do que Star Wars é porque a aventura de Han Solo precisa, pra ela ser incrível, infelizmente, ela precisa do universo expandido de Star Wars em volta dela. Infelizmente. E quando eu digo que é infelizmente, é que nós temos o background do universo expandido de Star Wars e a gente saiu maravilhado do cinema. Pessoas que não tiveram esse background saíram, ok, é um filme de Star Wars. Eu fico nervosa com essas paradas, porque, cara, não é todo mundo que lê os livros de Star Wars, que assiste os desenhos de Star Wars, que joga os jogos de Star Wars, que tem detalhes importantes pro andamento da história, né? Acho que as pessoas, assim, sentiram muita falta de... explicações. De Jedi. Basicamente Só isso, que não gente. sentiu isso em... Rogue One. Mas é porque tinha lá o cara falando, eu sou a força tá comigo. E isso daí pra todo mundo ficou, a força tá ali, ó. Nesse agora, não tinha nenhum Jedi fazendo bom. E o mais importante, não podia ter. Não, exatamente. Porque eles o Han Solo nunca viu deles. nada sobre a força antes. Quando o Han Solo, lá no episódio 4, encontra com os Jedi, ele fica impactado. Ele fica tipo, ai gente, esse negócio de força, me respeita, né? E é por isso que no episódio 7 ele falar que a força é real, os Jedi são reais e tudo é real, é tão impactante, tão bom assim. Exato. Pra história. É um lado da galáxia aleatoriaço de tudo que acontece na galáxia inteira, gente. Muito aleatório. Mas deixa eu falar o que eu menos gostei no filme. Posso falar? Sim. Então, existiu uma jogada ali muito suja da dona Disney / Lucasfilmes de colocar a Emilia Clarke como parceira romântica de Han Solo. Por quê? Han Solo é da Leia. Ponto. Não me venha com todo mundo tem um passado. Ninguém pertence a ninguém. Han Solo é da Leia. Aí, eles me colocam a Emilia Clarke. Tem nosso coração. Você vai ser contra a Emilia Clarke em algum momento da sua vida? Nunca. Emilia Clarke pode interpretar, sei lá, a esposa de Hitler, que você vai falar, mas ela era só a esposa do Hitler. Ela não era Hitler. Somos todos Emilia Clarke. Somos assim, né? Então, quando eles dão, tipo, os beijões no meio do filme, o meu eu interior ficava... esse beijo é da Leia. Mas um outro eu falava, mas é a Daenerys, tá tudo bem, entendeu? Existiu esse conflito aí, e esse conflito me deixou meio nervosa, porque já era um relacionamento que era muito legal pra ele ali naquele momento da história, faz todo sentido pro início da história dele, mas que a gente sabe que não vai dar em nada. Me irrita coisa que eu sei que não vai dar em nada, tipo Rogue One, que eu já sabia que todo mundo ia morrer, aí já vai me irritando ao longo do tempo. Então eu sabia que era um relacionamento que ia dar ruim a qualquer momento, a gente só não sabia como ia dar ruim. Eu achei que ela fosse trair, eu achei que ela fosse fugir, eu achei que ela fosse morrer, eu fui achando várias coisas, até que bichinha foi pro lado negro. Eu falei, what? Fiquei impactada com isso ali. Mas os altos e baixos do relacionamento deles comigo, minha expectativa versus realidade com aquele relacionamento me deixou meio angustiada no filme, assim, tipo, eu achei desnecessário. Tá. Confesso que eu achei desnecessário. Mas a gente sabia que não ia dar certo. Era um relacionamento que a gente sabia que não... não... um fracasso, gente. Mas era que nem Rogue One, que a gente sabia que começou o filme, a gente sabia que todo mundo ia morrer. Irrita, né? Irrita. Me irrita. Irrita. Vamos lá, o que eu mais gostei nesse filme foi... eu me senti numa aventura de Star Wars. Uma aventura que eu não precisava conquistar a galáxia. Que eu não precisava destruir Darth Vader, que eu não precisava lutar contra um lado negro muito forte, entender forças do passado, da Academia Jedi, sabe? Eu me senti livre para sentar na cadeira do cinema e curtir uma aventura de Star Wars despretensiosa. E foi uma boa jornada, eu sentei, curti a minha aventura, saí do cinema falando, caraca, Star Wars.
É isso, sabe? Foi um filme que me deixou satisfeita como fã. Sabe o que? Então, isso é muito do que eu gostei. O que eu mais gostei foi o fanservice. Sim. Explicou por que o nome do Han a sobrenome do Han é Solo. Explicou por que o apelido do Chewbacca é Chewie. Sim. Explicou por que eles ficaram com a Millennium Falcon. Sim. Explicou por que a Millennium Falcon é temperamental. Caraca, isso é muito incrível. E é muito maravilhosa a explicação. Né? Caraca, é muito incrível. Aliás, mulher é uma maravilhosa L3. Sou fã de L3 eternamente. No lugar de um BB-8 aqui, ó, eu teria um bonequinho da L3 fácil. Né? Com um símbolo feminista tatuado na cabeça. Maravilhosa, gente, maravilhosa. É muito maneiro. Explicou por que o Han Solo atira primeiro. Sim. É isso mesmo. Tipo, isso mesmo. O Jorge Lucas, não adianta editar o filme. Han Solo atirou primeiro. E o porquê que ele fez? Porque ele é esperto e presta atenção nos paranauês. Por que ele não acredita em ninguém? Exatamente. Porque ele é ensinado a não acreditar em ninguém. Tudo que todo mundo fala pra ele, ele responde eu sei. É tudo. Quantas vezes ele respondeu eu sei? Ele é prepotente, exato. Ele não foi prepotente com a Leia, ele é prepotente com o mundo inteiro. Exato. E melhor de tudo, parabéns Donald Glover. Caramba! Sensacional! Você é muito incrível. Você fazendo o Diário Calrissian é a melhor pessoa desse mundo. É o vlogueiro da galáxia. É a melhor pessoa. Sua relação... Eu tô falando com Donald Glover aqui, ó. Entendi. This is America. This is Donald Glover. Colocar Donald Glover como Lando Calrissian tendo uma relação com uma robô feminista. O cara que é o maior conquistador da galáxia teve como seu primeiro relacionamento ali platônico uma robô feminista. Gente, é muito maravilhoso esse roteiro. Eu gostei muito. E assim, essa dinâmica de o cara é um ator negro vivendo uma pele de uma pessoa que não sofre racismo no ambiente que ele vive, mas ele lida com alguém que é um robô que sofre racismo. Exato, e aí essa conversa, esse diálogo, esse roteiro, mas é muito... de parabéns. Caramba! E quero mandar um beijo pra Mive também, que tava lá explodindo coisas, porque pessoas não têm coragem de explodir coisas, mas a Mive tem. E é isso, a gente amou Han Solo. Eu vou dar 5 coxinhas pra Han Solo por motivos de eu não preciso dar menos do que 5. Se você tem alguma coisa contra, você vem aqui na minha casa me dá argumentos, porque... Não, deixa nos comentários. Não preciso dar menos que 5. Eu não preciso, não sou cada obrigada. Um dá a coxinha que quer dar. Exato, então, eu, Cris, não sou obrigada a dar menos que 5 coxinhas. Basicamente, eu amei, eu não tenho nada a reclamar. Mas e... Caguei. Mas caguei. 5 coxinhas. Eu dou 4,5, porque eu não queria que a Emilia Clarke sobrevivesse. Ele queria que ela morresse. Eu queria que ela fosse congelada em carbonite. Enfim, não foi. Gostamos de Han Solo. Conselho de amigo, sabe? Conselho de amigo nerd que somos apaixonados por Star Wars. Vá ao cinema se você é muito fã de Star Wars. Assista Han Solo, uma história de Star Wars. Aproveite sua jornada. Não se importe com os comentários negativos. Se por acaso você não gostar, se sair insatisfeito do cinema, tá bom também. A gente não é obrigado a gostar de tudo mesmo. Cada um tem seu estilo de vida, de filme, de cinema. A gente amou. E a gente acha que é um desserviço a gente ter que falar mal de Han Solo porque todo mundo tá falando. Não somos obrigados a isso. Se a gente amou, a gente tem que vir aqui, dar o play nesse vídeo e dizer que amou. Correto? Correto. Beijo. Comenta aí o que vocês acharam de Han Solo e quantas coxinhas vocês dão. Tchau. Deixa o like. Tchau.